Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar continuidade a mais uma live organizada pelo GEDSE, que é o grupo de estudo, de extensão do DIFEBA, que é o grupo de pesquisa do mestrado em Educação e Diversidade da UNEB, em Jacobina, Bahia, e o GEDSE é coordenado pela professora doutora Juliana Salvadori, que já está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso bate-papo de hoje é para falar sobre o tema TEA, distanciamento social, atividades físicas para crianças, jovens e adultos. E eu vou me apresentar, né? Muita gente não me conhece. Eu sou Inglis Araújo, fisioterapeuta, sou mestre em Educação e Diversidade, também especialista em fisioterapia traumato-ortopédica, especialista em atividade física adaptada. Inclusive, essa pós que eu fiz, eu tive a honra de ser aluna do nosso convidado de hoje, que é o professor doutor Jorge Cavalcante. Então, eu vou colocar ele agora na live para poder apresentá-lo melhor, tá bom? Olá, boa tarde. Oi, Jorge. Oi, Inglis, tudo bom? Tudo bem. Então, eu vou apresentar. O currículo dele é extenso, então vai dar trabalho, mas eu tentei resumir um pouquinho. Doutor em fisioterapia pela UFSCar, Universidade de São Carlos, não é isso? Federal de São Carlos, isso. Professor assistente da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Professor permanente do mestrado em saúde coletiva, no Laboratório de Avaliação e Intervenção em Atividade Motora Adaptada, correto? Isso, correto. Eu acho que você pode falar mais um pouquinho. Então, primeiro lugar, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui na live. Eu queria primeiro agradecer ao convite, em particular da professora Juliana, né, seu também, enfim, de todo o grupo que está aqui hoje, e que vocês vêm fazendo atividades bem construtivas, bem bacanas durante esse período de isolamento, tá? Então, em primeiro lugar, meus agradecimentos. Enfim, eu acho que você conseguiu resumir bem, né, e tal. Eu só queria destacar que, assim, nos últimos anos eu tenho me dedicado à pesquisa, especificamente com foco no comportamento motor de crianças e adolescentes, especificamente considerando crianças e adolescentes que têm alguma restrição, né, alguma limitação, principalmente motora, de suas atividades. Então, eu acho que esse bate-papo aqui hoje vai ser bem construtivo, no sentido da gente estar dialogando sobre esses aspectos nessa população, tá bom? Exatamente. Então, assim, na verdade, a intenção é que a gente possa propor hoje, né, através da live, Uhum. atividades que sejam de baixo custo, atividades práticas para essas crianças, pensando também nos mais velhos, né, nos adultos, nos Sim. jovens, para casa, porque a gente sabe que é um período delicado, esse período que estamos vivendo. Então, a gente tem que passar por uma série de adaptações. Então, tem Exato. muita criança que faz atendimento, principalmente criança com TEA, que tem a questão da rotina, né? Então, que está sem as terapias no momento. Então, os pais estão enfrentando essa dificuldade em ter que modificar a rotina deles e tentar inserir atividades que possam ajudá-los. E a gente sabe que na literatura, nas pesquisas e também na parte prática, quando a gente fala em pé, a gente pensa muito nas questões de ordem comunicativa e de interação, e a gente também tem que lembrar da questão motora, porque existem poucos estudos, mas também se faz presente nessas alterações motoras, apesar do DSM-5 não considerar, né, como critério, mas a parte motora e as alterações estão presentes, e eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto em relação à criança. Ok, excelente colocações. Eu acho que é muito bacana a gente tá dialogando sobre isso, ainda mais nesse momento tão difícil que toda a humanidade está vivendo, né? E certamente as implicações, as consequências de tudo isso
podem ser ainda piores nesse perfil de criança, né? Nesse perfil de população. Então, assim, é muito bacana a gente estar dialogando sobre essa parte motora, porque, infelizmente, quando a gente fala de TEA e quando a gente vai ver os diagnósticos atuais, essa parte motora realmente ela é deixada de fora. Então, assim, tudo que eu tenho lido e todas as investigações que a gente tem conduzido, a gente tem percebido que a parte motora realmente tem um peso muito grande, interfere muito em todo o desenvolvimento da criança, né? E não ia ser diferente também da criança com TEA. E aí eu queria destacar que tem uma condição que eu venho estudando e trabalhando nos últimos anos, que é chamado TDC, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, né? O TDC, ele nada mais é do que uma alteração motora, na verdade é uma dificuldade que as crianças elas apresentam em organizar os seus movimentos corporais. Então, as mais diferentes atividades que a gente imagina que qualquer criança poderia estar fazendo, essas crianças elas acabam fazendo um ritmo inferior às demais crianças. E a literatura também vem observado que crianças com TEA têm implicações motoras muito parecidas às implicações motoras que a gente observa em crianças com TDC. Apesar de serem transtornos com diagnósticos diferentes, com perfis bem específicos, tá? Mas é interessantíssimo a gente se atentar para a questão motora, para a questão de como essas crianças organizam o movimento. E tanto os pais, como os responsáveis e os profissionais da área que atuam diretamente com essa população, eles precisam se atentar para isso, sim. Né? Eu queria destacar também que os estudos atuais, eles têm evidenciado cada vez mais que as primeiras características das desordens que aparecem na criança, que mais tarde vai ser diagnosticada com TEA, são características motoras. Então, em média, o diagnóstico de TEA, ele não acontece antes dos 5, 6 anos, né? E para o TDC também. O TDC é uma nomenclatura que muita gente nem conhece, que é o transtorno no desenvolvimento da coordenação. Então, quando eu geralmente começo a falar sobre esse termo, muita gente me pergunta, o que é isso? O que é que significa? Né? E, infelizmente, apesar de não ser um termo tão conhecido para muita gente, e também pessoas da fisioterapia, da terapia ocupacional, da educação física, o termo ele não é tão familiar, né? Mas se a gente vê os estudos de prevalência, por exemplo, a gente vai perceber que a prevalência de TDC ela é muito maior do que a prevalência de TEA. Lógico, são implicações diferentes na questão da qualidade de vida da criança, na questão de todas as outras implicações, né? Mas é interessante a gente se atentar, porque tem estatísticas revelando que na maioria das escolas, pelo menos uma classe, pelo menos dentro de uma classe, uma criança pelo menos tem TDC, né? Então o TDC ele não é tão visível assim como outras condições de desordens do desenvolvimento, por exemplo, mas ele impacta diretamente em toda uma questão de qualidade de vida, de rendimento e de outras questões emocionais, pessoais e físicas também da criança, tá? Então eu acho que a gente pode estar pontuando muito bem essas diferenças e como a gente também se atentar para essas questões na criança, né? Sim, isso é muito importante. Como você falou, e eu vou até ressaltar, é pouco conhecido, né, esse transtorno, pouco falado, e eu acho que é bem importante para que as pessoas prestem atenção, principalmente para quando essa criança, principalmente os profissionais, né, da área da saúde, quando essa criança chega, né, até o atendimento, observar que pode ser não só o autismo, não só a pessoa com uma paralisia cerebral, mas pode também haver esse comprometimento e muda toda a intervenção. A gente sabe que muda tudo, porque a gente tem que planejar de uma forma diferente. E o que você falou sobre a questão motora é bem importante, porque a maioria dos autores, como Brecht, falam assim, que a parte motora é pré-requisito, um dos pré-requisitos para a parte cognitiva. Então, a locomoção, né, os estímulos motores são responsáveis também
por um bom desenvolvimento, seja cognitivo, de ordem neurológica. Então, essa parte motora é fundamental e considerando a pessoa com autismo, a gente não pode esquecer que algumas apresentam hipotonia, que é o tônus diminuído. Uhum. E esse tônus pode levar a várias alterações, não é verdade? Isso, exatamente. Então, foi bem bacana você ter destacado isso. A questão da hipotonia, ela também é presente em muitos casos de crianças com TDC e outras condições também. Então, hoje mais do que nunca, a gente tem documentado muitas evidências dos benefícios que a atividade física ela traz para o ser humano, né? Inclusive as evidências que antes eram negadas de que quando a gente faz atividade física, a gente se torna mais inteligente também. Então, o cognitivo ele muda. Né? Então, se a gente está interessado em fazer com que essa criança que tem uma alteração aprenda de uma maneira mais fácil, ou que a gente diminua as barreiras, as restrições existentes, a gente pode ter também o movimento corporal como um aliado. Né? Então, tem diversos benefícios que a atividade motora ela pode exercer para essas crianças. Então, por exemplo, algumas questões mais específicas do próprio comportamento da criança com TEA. Então, a prática regular de atividade física, ela faz com que essa criança ela se torne menos agitada, ela necessite menos de medicação, por exemplo, a qualidade do sono dela vai melhorar. Né? Então, a gente precisa pensar quais as estratégias que a gente pode estar adotando para fazer com que o exercício físico ele cada vez mais faça parte da rotina dessas crianças. Né? Ele deve fazer parte da rotina de todo mundo, considerando as limitações de cada um, lógico, considerando os limites de cada um, mas ela deve fazer parte da rotina de todo mundo e não diferente tem que ser com essas crianças também. Sim. Ô, Jorge, e eu fiquei curiosa, viu? Em relação ao TDC, inclusive, gente, deixa eu falar para vocês, amanhã a gente vai estar no Hangouts e Jorge vai falar mais pra gente sobre isso, tá? Vai Isso. destrinchar, então, assim, bem completo. Tem artigos que ele disponibilizou e aí quem tiver interesse nos artigos para estudar, é só entrar em contato pelo direct, né? Mandar um e-mail que a gente vai mandar, tá bom? Então, na verdade, hoje é só um pouquinho do que virá amanhã, na verdade. É isso aí. E já tem algumas perguntas aqui, tá? Depois eu Excelente, vou fazer a excelente. minha, mas antes vamos para a pergunta do Diego Santana. Ok. Quais os mecanismos que professores e profissionais da área da saúde podem ajudar pessoas com deficiência com maior eficácia? Ok. Obrigado pela pergunta, obrigado pela questão. É Diego, né? Isso. Diego. Então, assim, a gente tem documentado algumas estratégias que vêm dando certo com essas crianças para a gente trabalhar, né? Tanto considerando um ambiente escolar, se você pensar no professor de educação física, como um ambiente mais clínico, se você pensar no fisioterapeuta, no terapeuta ocupacional, ou também um professor de educação física que está atuando nesse espaço. Então, algumas estratégias que eu particularmente venho adotando nos meus estudos, que vem dando muito certo e que eu estou vendo cada vez mais a literatura destacar, é a gente identificar corretamente quais são os perfis motores dessas crianças. Porque o espectro do autismo, ele tem um intervalo muito grande. Então, a gente vai encontrar crianças que vai ter uma dificuldade bem severa e uma dificuldade mais leve, assim como uma criança com TDC ou qualquer outra condição. Então, se a gente dividir alguns perfis motores dessas crianças, a gente, de repente, consegue trabalhar de uma maneira mais específica e atender melhor às restrições que são impostas a essas crianças. Né? Então, essa é uma estratégia que vem dando muito certo. Eu acho que Inglis concorda comigo, geralmente eu não gosto de dar ideia de receita de bolo, porque isso não funciona. A gente precisa pensar que cada um tem a sua individualidade, né? Então, as pessoas elas têm níveis, ritmos de aprendizagem diferentes, e essas crianças, como têm já uma característica peculiar, elas vão ter uma lentidão maior, e isso precisa ser respeitado.
Então, esses perfis motores, por exemplo, eles podem ser identificados a partir da avaliação do perfil motor da criança. Então, isso é feito por baterias, por instrumentos específicos. Então, a gente tem várias baterias, vários instrumentos disponíveis na literatura. Lógico que muitos são de difícil acesso, porque são caros e nem sempre vai estar à disposição de muitos profissionais. Tá? Então, é pensando nisso que o nosso grupo, em parceria com a professora Bauwin Smith Engelsman e a professora Dorothy Elsman, da Holanda, a gente vem desenvolvendo um instrumento. Esse instrumento ele é de baixo custo e que ele pode ser utilizado para avaliar, por exemplo, a aptidão física das crianças. Tá? E a gente percebeu que as tarefas desse instrumento se equivalem a muitas tarefas presentes em muitos instrumentos caríssimos disponíveis na literatura. Então, a gente pode traçar esses perfis dessas crianças a partir de um instrumento como esse. O instrumento ele se chama Perfit, né? Que é uma bateria de performance motora e de aptidão física. E aí a gente pode estar adaptando ele na nossa situação prática. São materiais simples. Os primeiros estudos eles estão sendo elaborados ainda, mas logo, logo o material vai estar disponível para qualquer um acessar, qualquer um usar. Então, dá para construir com materiais super fáceis, que qualquer terapeuta, qualquer profissional pode ter à disposição dele com baixo custo. Então, esse é um exemplo. É, já... Oi. E eu acho isso importante que você falou agora sobre testes acessíveis. Porque, assim, por exemplo, o MAB2, BC2, por exemplo, é quase R$ 6.000. Então, assim, é caríssimo. Caríssimo. Então, se você consegue ter um teste de fácil acesso e fácil aplicabilidade, e considerando também que a maioria dos testes são feitos fora do país, então em outros países, então consideram outros perfis populacionais. Isso. E aí você tem um teste que considera perfis, né, do Brasil, é bem importante, bem bacana. Até porque a gente sabe que tem algumas tarefas, por exemplo, como jogar a bola, arremessar, que estão nesses testes e em outros não estão. Porque, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, não é jogar, né? Que são outros jogos, não é o futebol. Então, eu acho que isso é muito válido. Uhum. E considerando a questão dos profissionais da área da saúde, eu vou falar um pouco do meu lugar de fala. Eu percebo, assim, que cada indivíduo, como você falou, ele tem sua especificidade. Então, você não vai tratar ou cuidar de uma pessoa com TEA ou com uma pessoa com paralisia cerebral. Mas você vai estar tratando e cuidando de uma pessoa. Então, essa pessoa, ela tem particularidades, especificidades. Então, assim, ela pode gostar de azul, como pode gostar de rosa. Então, não tem uma receita de bolo, né? Isso é bacana. Porque a gente... E pensar também muito no que é funcional, na funcionalidade da criança. Né? É uma coisa que é muito importante. A gente não tem que pensar naquilo que ela não consegue fazer, mas a gente tem que pensar naquilo que ela já consegue e, a partir daquilo, a gente ir melhorando as habilidades motoras dela. Exatamente, Inglis. Excelente colocação. Né? Essa é uma das propostas também desse instrumento que eu te falei. É um instrumento que está sendo coletado dados em várias regiões do Brasil para a gente ter pontos de cortes realmente que sejam específicos das nossas crianças e que a gente possa usar. Essa questão dessas características individuais, elas são interessantíssimas. Então, as experiências de sucesso que focam especificamente na limitação, na deficiência, na alteração, no transtorno, elas não têm dado muito certo. Então, a gente precisa pensar, porque a limitação a criança já tem. Então, se a gente reforçar isso toda vez na intervenção, essa criança dificilmente vai avançar no seu processo de aprendizagem, né? Então, a gente precisa pensar nas restrições que a tarefa e que o ambiente está impondo àquela criança para a gente poder fazer as adequações necessárias e fazer com que ela consiga aprender, né? E aprender, de repente, numa condição muito mais favorável do que se a gente não se atentasse a essas restrições. Excelente. Eu estou amando aqui a interação do pessoal, estão bastante participativos. Elciana fala assim,
é comum observar comprometimentos na coordenação motora como sintomatologia para outros quadros neurológicos. E aí, tem mais uma pergunta, tá? Que atividades a família pode executar nesse período que ajude nesse processo, visto que estamos em casa sem o acompanhamento de profissionais de saúde? Essa é uma dúvida bem comum, né, Jorge? Isso. E antes de você responder, eu quero só ressaltar, na sua fala anterior, a importância do diagnóstico precoce. Como você falou, o autismo ele é diagnosticado tardiamente, né, cerca de 5 anos de idade, mas assim, o pai, a mãe, pode estar observando, né, o desenvolvimento da criança. Tem a caderneta, né, de vacinação, ela tem todas as fases do desenvolvimento. Então, os pais podem estar sempre observando, atentos, acompanhando, porque assim, Exatamente. procurar uma ajuda, mesmo que o diagnóstico não esteja fechado, se você percebe uma alteração, é muito importante, porque isso vai ajudar, quanto mais estímulos precoces para essa criança, porque a gente sabe, né, que tem uma janela de oportunidade aí dos 0 aos 3 anos de idade, onde a criança se desenvolve melhor, os estímulos que ela recebe do ambiente vão ser mais eficazes. Então, ressaltar isso, né, o olhar atento da família também para o desenvolvimento dessa criança. Excelente, Inglis. Então, assim, realmente reforçando aquela ideia de não tentar passar receita de bolo, né? Mas eu acho que a gente pode estar dialogando sobre algumas estratégias que podem ser feitas nesse período, né? Principalmente para aquela criança, para aquele sujeito que não está tendo a oportunidade de receber uma intervenção específica nesse momento. Creio eu que boa parte das crianças que tem um diagnóstico de TEA e tudo mais, pelo menos em algumas regiões, elas continuam com alguma assistência, mesmo que ela tenha minimizado. Então, isso já é um aspecto muito bom. Eu acho que depois você pode até falar um pouquinho da realidade aí da tua atuação em Jacobina. Eu acho que é bacana também você trazer isso aí. O que a gente pode tentar fazer é o seguinte, pais, né, cuidadores e toda a família que está ali junto com aquela criança, aquele jovem, enfim, ele pode estar tentando algumas opções, né? E aí a gente precisa ver como é que a criança, como é que aquele sujeito vai reagir a essa opção. Eu tenho alguns exemplos, só deixando claro que é sempre bacana, se você tiver a condição, né, de receber uma orientação, mesmo que online, de um profissional específico da área, é fundamental. Então, não saiam por aí fazendo atividade de qualquer forma, porque isso pode se tornar até perigoso, né? Então, primeira coisa é pensar também na segurança que esse indivíduo vai estar tendo em casa para fazer atividade física, né? Então, se tratando especificamente de uma criança que vai ter alguma restrição em relação às próprias questões ambientais, a gente pode pensar, por exemplo, aumentar o gasto energético de uma criança com TEA com atividades de corrida e caminhada, se eu tiver espaço dentro de casa. É uma atividade de cunho aeróbio que facilita, né, ganhos de aptidão física para essa criança e também pode fazer com que ela melhore a qualidade do sono, diminua os níveis de ansiedade também. É interessante também, como a gente destacou, que a hipotonia é muito presente nesse perfil de criança. Então, hoje tem estudos mostrando que exercícios de força muscular, utilizando até o próprio corpo da criança ou até objetos que a gente tem em casa, né? Se for um adulto, já pode ser um peso um pouco maior, se for um adolescente, já pode ser um peso um pouco maior. A gente pode estar trabalhando com alguns exercícios e é bacana também a gente destacar que esse exercício ele parece funcionar melhor quando o pai, a mãe, o principal cuidador, ele pode fazer junto com aquele indivíduo. Então, a gente tem algumas tentativas de sucesso de intervenções dessa forma. Essas crianças, elas têm ganho, têm tido ganhos na aptidão física em relação à força muscular, capacidade aeróbia, que tem melhorado também as próprias sintomatologias características do TEA, por exemplo. Então, essa é uma questão importante. Só lembrando
que é legal a gente sempre se preocupar com a segurança que a gente tem em casa, né, com a qualidade da atividade que a gente tem para oferecer e do espaço que a gente tem para oferecer, para não colocar essas crianças num risco ainda maior. Então, provavelmente, essas crianças, esses indivíduos que têm esses transtornos, essas condições relativas ao neurodesenvolvimento, eles vão estar numa certa desvantagem agora nesse momento de pandemia, né? Uma vez que, naturalmente, a imunidade deles já tende a ser mais baixa, porque a maioria já faz algum uso de alguma medicação que faz com que essa imunidade fique mais baixa. Então, a gente precisa se atentar para essas questões também, né? Então, fazer atividade física é mais do que recomendada, mas ela precisa também ser feita de uma maneira que tenha qualidade, né? Que o movimento ele possa fazer com que a criança tenha ganhos e não mais traga consequências negativas, porque de negativo já baixa todo esse período de pandemia que a gente está vivendo, né? É excelente sua fala. E só complementando, com a minha vivência prática, aqui em Jacobina eu atuo na APAE como fisioterapeuta e acompanho alguma dessas crianças. E assim, o que eu tenho observado muito é a questão do gasto energético. Então, assim, como essas crianças tinham ritmo de terapia, algumas praticavam natação, então, assim, várias atividades, ou podiam andar ao ar livre, agora estão em casa. Nem todas as casas têm um espaço adequado para poder fazer atividades que tenham esse gasto energético, então eu vejo relatos relacionados a isso. E Uhum. eu acho também que algumas atividades, assim, pensando, gente, que como o Jorge falou, a gente primeiro tem que avaliar o indivíduo, a especificidade dele. Então, assim, não é uma receita de bolo, né? Mas, por exemplo, algumas atividades podem ser propostas, como a gente pegar um cesto de lixo ou um cesto de roupa, né? E uma bola e treinar, brincar com o arremesso. Então, vai estar trabalhando nessa questão da hipotonia, essa questão do fortalecimento, né, da musculatura. Eu já até te perguntei, porque a gente teve uma conversa prévia, né? E aí a gente falou, eu falei assim, Jorge, e a escada? Se tiver escada, a gente pode, claro, com segurança, se tiver um corrimão, ou então com É uma auxílio possibilidade, né? da família, trabalhar essa questão do gasto energético. Inglês? Oi? A você tinha travado, Então, você. não. Então, é possível sim, a escada é um excelente recurso. Quem tiver disponibilidade de uma escada em casa, quem geralmente tem um primeiro andar em casa, pode ser sim uma excelente atividade para se estar trabalhando, né? Agora a gente precisa ver o grau de envolvimento que esse sujeito vai ter na tarefa. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa diminuir as restrições negativas que essa tarefa vai ter para a criança. Então, se ela necessitar de um corrimão para segurar, será que é suficiente? Será que eu tenho? Será que isso vai limitar a tarefa? Se ela precisar de alguém do lado dela, às vezes tem criança que tem mais dificuldade de ter o contato corporal, mas já tem criança que isso é mais fácil, então eu posso dar uma ajudada. E é uma forma também dos familiares estarem se exercitando juntamente com essa criança, né? Então, essa atividade que você falou também de ter uma bola, de usar diferentes formas de cesta, de trave, também é uma possibilidade. A gente precisa testar também os graus de engajamento que essa criança vai ter com a tarefa. Ela precisa estar motivada com a tarefa e a tarefa não mais estressa ela, né? Se a tarefa estiver estressando a criança, então a gente precisa rever o que está acontecendo ali e tentar modificar a própria tarefa ou, de repente, testar alguma outra tarefa. Uma outra sugestão que eu queria mencionar, eu venho trabalhando muito com os videogames ativos, né? São alguns videogames de uso comercial, como o Nintendo Wii, o Xbox Kinect, que eles têm fornecido muitos ganhos, principalmente motores, para criança que tem essa condição que eu falei, que é o TDC. Né? Eu li alguns estudos sobre esses efeitos com criança com TEA, mas a gente não tem ainda muita coisa documentada desses efeitos para a parte motora. Os estudos eles investigam muito mais a questão das habilidades emocionais e habilidades sociais dessas crianças, né?
E após essas intervenções com esses videogames, os autores eles destacaram que esses recursos são capazes de melhorar essas habilidades nessas crianças. Mas o efeito disso é um efeito moderado, né? Então, ela não substitui, por exemplo, uma intervenção convencional, como aquela que fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o professor de educação física realizam. Tá? Mas, assim, diante desse cenário que a gente está vivendo, pode ser uma opção excelente para os pais e familiares fazerem dentro de casa com suas crianças. Lógico, quem tem isso disponível. Apesar do preço desses equipamentos terem baixado bastante nos últimos anos, mas ainda é uma realidade muito distante de muitas famílias ter acesso a comprar um videogame desse, que permite essa maior interação, essa maior movimentação e também um gasto energético, tá? Satisfatório, digamos assim. Então, é uma possibilidade também. Então, existem inúmeras possibilidades, né? Dá para a gente pensar também em muita coisa. Jorge, eu tenho visto aqui muita pergunta relacionada à atividade física em grupo. Então, assim, tem pergunta, eu acho que com o tempo aí vai dar para você responder. Tem pessoa, a Ruth pergunta como ajudar no desenvolvimento de uma pessoa com autismo no espaço da faculdade. O Abraão pergunta como fazer esse acompanhamento individualizado na escola, se é possível, né? Um acompanhamento mais específico para a criança. A Juliana pergunta como trabalhar essa questão da imitação, interação, reproduzir movimentos no grupo. Então, fala um pouquinho para a gente dessa atividade física em grupo para pessoas com TEA. Tá, então assim, o que a gente tem documentado hoje na literatura é que as atividades individuais, elas funcionam muito melhor do que as atividades em grupo, tá? Isso é fato. Então, assim, logicamente que nem sempre a gente vai ter um cenário ideal, né? Mas os melhores efeitos, eles são quando você consegue trabalhar individualmente com essa criança ou, no máximo, em pequenos grupos. E também os estudos têm mostrado que quando você trabalha com um cuidador, o principal cuidador seu, que é um familiar, parece que tem facilitado muito, inclusive diminuindo aquelas questões características de sintomatologia, como a estereotipia e tudo mais. Então, parece que isso tem funcionado melhor. A questão, por exemplo, do próprio pai, da mãe, do principal cuidador, fazer massagem para relaxar a questão corporal após uma atividade física, é um momento de interação também, e às vezes pode ser testado para ver se dá certo ou não. Lógico que vão ter perfis de criança que vai precisar de muito mais tempo para poder facilitar esse toque, esse contato, mas é uma possibilidade também que pode ser realizada, né? Então, assim, se a gente pensar no cenário, eu acho que já é a segunda resposta, a segunda pergunta sobre a questão da escola, não é isso? Isso. Mas eu já aproveito e já respondo. Enfim, lógico que é bem complicado. Eu trabalhei em escola durante muito tempo. É bem complicado a gente pensar nessa questão individual, até porque a gente tem uma questão de inclusão que precisa ser adotada. Então, os modelos de inclusão eu super defendo, mas a gente precisa ver em que medida essa criança está pronta, num primeiro momento, para fazer parte de um grupo na questão da atividade motora. Então, paralelo às atividades regulares em classe, o ideal é que a gente tivesse um suporte, um atendimento especializado, né, para essa criança. E também um atendimento especializado de um profissional, de um professor de educação física dentro dessa escola, para não somente ministrar essas aulas coletivas no perfil de inclusão, mas também para trabalhar atividades motoras e facilitar essa questão da organização do controle motor, né, que essas crianças têm essa dificuldade também, junto com as questões sensoriais, para com que ela possa ir para uma atividade em grupo muito mais preparada, né, que ela possa ter esse suporte também. Então, esse atendimento individualizado, ele deveria ser, a meu ver, ele deveria ser obrigatório em todas as escolas, e o professor, ele deveria, ou um professor especificamente contratado para isso, para fazer também essa parte individual.
ela é mais do que necessária, porque, infelizmente, a realidade que a gente vê nas escolas são os modelos de inclusão sendo adotados de qualquer forma, sem nenhum preparo, sem nenhum recurso. O professor, além de capacitação, ele precisa ser valorizado, né? Então, não é dar uma turma com 30, 20 alunos e querer que ele faça uma inclusão acontecer de qualquer forma. Não é assim que funciona. Então, a gente também precisa suplementar e dar qualidade de trabalho a esse profissional, tá? Eu acho que tem outra questão sobre o aluno com deficiência na universidade, é isso? Sim. Ok. Essa é uma questão que tem tido muito debate nos últimos anos, até porque anos atrás a gente não via uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo, uma pessoa com uma outra condição de alguma alteração no desenvolvimento fazer parte de um curso do ensino superior. E hoje, né, que bom que a gente vê cada vez mais esses alunos fazendo parte das salas das universidades. Infelizmente, o mesmo erro que aconteceu, hoje acontece menos, mas aconteceu muito nas escolas regulares, é o que vem acontecendo em muitas universidades. Então, a gente tem no primeiro momento que se diz acesso, né? Ou seja, eu consigo ter um número de vagas disponíveis para facilitar o acesso equitativo desse sujeito no ensino superior, mas quando ele chega na universidade, eu não tenho estrutura arquitetônica preparada para atender a ele. Os professores, em sua maioria, não sabem como lidar com esse aluno, e a depender do grau de comprometimento desse aluno, eles se tornam praticamente em pânico, né? Então, muitas experiências que têm dado certo são muitas vezes a própria tentativa do professor de querer aprender alguma coisa de como fazer ali na realidade. Então, aquela ideia realmente de um modelo pronto, ele não vai existir. Então, o ser humano por si só, ele é complexo. Então, dentro de uma sala de aula, que agora tem conteúdos específicos do ensino superior, é um ambiente novo para aquele sujeito. E ele também precisa se adaptar àquilo, né? Então, o ambiente, ele precisa favorecer tudo isso. Então, o papel do mediador também ele é fundamental, como Juliana está destacando aqui, e a gente tem observado que as instituições elas estão tentando acelerar esse processo. A gente tem alguns casos de um certo atraso na chegada desse mediador para poder atender às demandas pedagógicas específicas, como, por exemplo, a manipulação de um software junto com aquele aluno e tudo mais, para facilitar o processo de aprendizagem dele. Não é fazer por ele, é facilitar o processo de aprendizagem dele. Então, o mediador, né, a questão, a figura, o que às vezes indiretamente muitos colegas de classe acabam fazendo é a figura do aluno tutor, né? É o que tem dado muito certo, né? Esse aluno voluntariamente ou às vezes guiado pelo professor da disciplina, da turma, ele acaba fazendo esse papel de mediador, como a função de um tutor, ajudando esse aluno que tem uma condição, né, uma deficiência, um transtorno do espectro do autismo, outra condição, a facilitar o seu processo de aprendizagem de maneira mais equitativa. Então, assim, a gente ainda está caminhando muito, né? A inclusão é um processo que certamente daqui a 10, 20 anos vai ser bem diferente do que está acontecendo agora, né? Bem mais positivo, eu acredito nisso, é o que a gente tem discutido muito, a ponto de que a gente possa encarar que a diversidade ela é uma coisa comum na sociedade, ela precisa fazer parte da sociedade sem tantos empecilhos assim, né? Então, eu espero que daqui a um tempo a gente possa realmente ter universidades mais preparadas, não somente com matrículas e vagas disponíveis para esses alunos, mas também para uma qualidade arquitetônica, para uma qualidade do ensino, a qualidade da mediação também, e de tudo que é necessário para esse aluno poder ter oportunidades equitativas igual aos seus pares. É perfeito, Jorge. Em relação
a prática de atividades físicas em grupo, eu também concordo com você. Eu acredito que o atendimento, o acompanhamento mais individualizado é muito mais eficaz, porque você tem a chance de estar observando melhor aquela criança, ou o jovem, o adulto, que a gente está falando para todas essas fases. Então, assim, é, concordo bastante, principalmente no Pilates, porque o Pilates trabalha essa questão da coordenação, trabalha essa questão do equilíbrio, a propriocepção, que são questões fundamentais para as aquisições motoras. E aproveitando, assim, ó, gente, fiquem tranquilos, que a gente vai tentar responder a todas as questões Tem muita no nosso pergunta vindo tempo aí? aqui. Tem muita pergunta, o pessoal está muito participativo, Que bom, que mas bom. isso significa que o assunto interessa, né, as pessoas, então a gente fica muito, muito feliz com a participação de vocês e com a interação. Então, assim, pode mandar pergunta que a gente vai tentar responder. E se não der, né, nesse tempo, amanhã tem mais, tá? Amanhã tem encontro lá no Hangouts, né? Então, aqui é a Juliana. Há possibilidade de projetos de extensão para esses alunos, crianças e família? Então, possibilidade existe, né? É uma coisa que eu venho me inquietando muito. Eu acho que Juliana pode partilhar comigo dessa angústia entre aspas, né? A gente fica muito inquieto querendo fazer alguma coisa para tentar ajudar, né? Só que assim, as nossas demandas elas são gigantescas, né? Então, realmente a gente tem muita coisa paralela, então mesmo a universidade não tendo, estou falando da universidade que eu e Juliana a gente trabalha, que é a UNEB, mesmo as aulas em si, elas não tendo retornado, tipo, eu tenho trabalhado muito com todo o material no computador, creio que Juliana também, então fica muito complicado por conta disso, mas assim, ideias, né, podem surgir sim, creio que a gente pode fazer alguma forma de algum projeto online, né, para facilitar também algum tipo de intervenção, pensando exatamente nessas estratégias que quem está em casa com essa criança pode fazer. Eu acho que é uma consideração interessante que a gente pode amadurecer e aprofundar, Juliana. Bem interessante, bem bacana. Tem a dança, né, que dá para participar o pai, o É, filho. Seria uma. dá para fazer atividades de dança também, assim como eu falei no videogame. Quem não tivesse acesso também, a gente pode ver as possibilidades de fazer atividades com dança, né, alguma outra questão nesse sentido. Mas lembrando, a gente precisa garantir que o envolvimento dessa criança ele está sendo realmente favorecido pela atividade, né? Então, às vezes, só ouvir a música e dançar junto ou do lado de alguém que está na casa com ele pode favorecer. Às vezes, assistir a imagem de alguém para poder estar fazendo os movimentos também. Tem criança que vai ser mais sensível, menos sensível à tela, à visualização daquelas imagens, enfim. Então, são possibilidades também que podem ser testadas. Jorge, o que é que você acha dos circuitos? Dos circuitos de atividades motoras? Eu acho muito bacana, são propostas que têm dado muito certo, tanto para criança que com TEA, como para criança sem essa condição. As atividades de circuito, elas dinamizam o processo de aprendizagem, não faz com que a criança ela fique parada tanto tempo esperando por um novo comando, né? Então, atividades em circuito são muito legais, porque a gente pode fazer uma sequência de atividades, geralmente atividades que trabalham o mesmo tipo de habilidade, ou a gente pode combinar com outras habilidades também. Eu posso colocar uma atividade que a criança precise correr, depois ela precisa saltar, depois ela precisa pegar um objeto e arremessar. E aí eu vou vendo a evolução dessa criança e vou vendo o quanto ela está se adaptando àquela atividade para começar a dar um maior grau de exigência, de complexidade ou não. Tá? Mas é uma opção muito válida. Inclusive, os modelos que têm sido aplicados para criança com TEA, que tem dado muito certo, são esses modelos de atividade em circuito também. Né? Circuitos de habilidades motoras, eles funcionam muito bem para esses ganhos na questão das habilidades motoras, da coordenação motora dessa criança.
E dá para ser bastante criativo, dá para usar almofada, dá para usar cadeira, dá para Geral, usar o sofá. geralmente a gente usa muito a imagem do movimento para fazer com que a criança processe melhor a informação e consiga executar o movimento. Então, com TEA, geralmente usa-se muito a ideia da figura, da representação do movimento, né, da tarefa que você quer que a criança execute, e geralmente tem dado muito certo. O Roberto, que inclusive é meu aluno de Pilates, é, Acho que é para você essa ele. daí. Não, eu acho que é para você, ó, bora lá. Estava pensando aqui se haveria algum estudo que correlaciona a atividade física, que correlaciona a atividade física. Ajudaria na concentração? Eu particularmente fico mais atento depois da atividade física. Sim, sim. Ah, bem bacana, Roberto, a pergunta, tá? É, a questão da concentração, da atenção, ela envolve mecanismos aqui, né, no nosso sistema nervoso central, e que quando a gente consegue fazer atividades físicas, ter um gasto energético satisfatório, a gente consegue aliviar um pouco a questão do estresse que está bloqueando a nossa concentração muitas vezes. Então, a atividade física, sim, ela melhora a concentração. Tem muitos estudos mostrando isso. Inclusive, crianças que têm TDAH, né, que é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, são crianças que se beneficiam muito de atividades físicas, porque elas melhoram muito a questão da seletividade da informação, então ela consegue melhorar também essa concentração, né? Então tem sim, tem Ó, estudos mostrando isso sim. Elciana traz uma fala bem potente aqui. Eu acho que é um dos Ótimo. grandes questionamentos que a gente vê. E está pautado um pouco no que você falou, né? O professor às vezes não tem o recurso adequado, não tem os mecanismos para estar fazendo essas aulas, ou é uma sala muito cheia, com 30 alunos, então isso dificulta muito. Então a gente tem que valorizar muito, gente, o professor, porque ele se só, né, para tentar fazer milagre. Então, na educação básica, o espaço, o momento para estimulação das habilidades motoras é a aula de educação física. Fora isso, o que se tem são aulas expositivas que exigem ao aluno controle postural, ficar sentado. Inglês, desculpa, você pode repetir, por favor? Acho que deu uma cortada para mim. Foi? Na verdade, ela fala sobre a questão das aulas de educação física Uhum. serem mais expositivas, ou então o aluno ficar sentado, não ter muito essa parte prática, né, da iniciação mesmo dos jogos, das atividades. Excelente colocação, né? Então, a educação física, estou falando da educação física na escola. A gente acabou chegando nessa discussão também, mas enfim. Algumas coisas em relação ao currículo têm mudado nos últimos anos e alguns sistemas eles têm colocado a exigência de uma aula teórica também. É, e assim, em nenhum momento uma aula teórica, ela precisa, na educação física, ela precisa ser dada numa sala de aula fechada. Você pode passar um conteúdo de cunho mais teórico também no nosso espaço de prática, como uma quadra, como um campo, como um ginásio, enfim, esses espaços que são os espaços nítidos, característicos e específicos da educação física, né? Então a gente precisa ter cuidado para essa parte teórica não perder a cerne, a graça, né, a cereja do bolo, que é a educação física, que é trabalhar com o movimento corporal na escola. Então, a gente precisa reforçar isso, lógico, que é necessário a gente parar alguns momentos para mostrar alguns conceitos aos alunos, algumas características, algumas regras, mas é necessário também a gente casar sempre essa teoria com a prática, né? Então, a teoria ela não se dissocia da prática, principalmente numa área como a educação física, que a essência é o movimento. Ótimo, perfeito. E aí, outra pergunta, Pilates e autismo, fala pra gente sobre isso, né? Eu acabei pincelando Essa também aí um acho que é com pouquinho, você. essa eu acho que é pra mim. Mas assim, não só para o autismo, mas para pessoas com deficiência e também para qualquer pessoa, o Pilates ele é maravilhoso porque assim trabalha a questão da respiração. Então, falando em exercícios para casa, a gente pode, vou dar uma dica, né? Você pode pegar uma bexiga, encher ela, aquela bexiga de assoprar,
E aí trabalhar, por exemplo, a criança em quatro apoios e com os pais também, né? O pai pode participar e pedir para a criança soprar essa bexiga e tentar fazer, sei lá, uma corrida maluca da bexiga. E aí ver quem chega primeiro. Então, assim, isso vai ser uma forma de trabalhar lúdica, né? A questão da respiração. Então, é uma dica que pode ser feita, é claro, como a gente falou, Uhum. e a gente quer ressaltar bem, respeitando a individualidade, se não for causar estresse para a criança, né, a gente tem que perceber muito, observar se aquela atividade está sendo benéfica para a criança ou não. E aí, se não for, a gente tem que repensar, né? Então, assim, é, cuidar dessas pessoas, a questão do tratamento requer paciência, não é uma coisa de um dia Isso. para a noite. A questão da aprendizagem motora é um processo, e a gente sabe também o quanto o meio, né, Jorge? O meio, o ambiente, influencia nesse desenvolvimento. A gente tem que pensar nisso também. Exatamente, Vamos. excelente colocação, Ingles. Você que está na prática mais com Pilates, acho que é bem bacana passar realmente essas dicas. Além, você destacou a questão da respiração também, eu gostaria de destacar também a questão de você trabalhar o equilíbrio, né? Atividades de equilíbrio, de você manter sempre essa base de suporte, que é uma coisa ainda muito limitada nessas crianças. Então, o equilíbrio, ele é a base do movimento. Então, para qualquer movimento acontecer, qualquer atividade mais complexa, a gente precisa ter esse controle da nossa postura, né? Então, o Pilates, ele ajuda muito isso também. Então, eu acho que a gente pode tá pensando nessas atividades que envolvam também a questão de melhorar a concentração, a qualidade do sono, diminuir a ansiedade. Além de fazer essas atividades com maior gasto energético, a gente também pode sugerir essas atividades de meditação, de alongamento, de concentração, de posturas de equilíbrio, que tem muito no Pilates também, né? Eu estava lendo É, e pensando também no TDC, não é verdade? Porque assim, a gente estava comentando mais cedo, Aham. e quando eu fiz o curso, né, eu não fui diagnosticada, não sei, mas é bem característico de algumas crianças, né, essa questão de dificuldade da lateralização, né, não ter tanta habilidade com jogos, e que pode ser, né, Jorge, um indicativo para esse transtorno, e Uhum. o quanto que o Pilates melhorou essa coordenação motora, essa questão do equilíbrio. Então, é fantástico. Ok, não, com certeza, com certeza. A questão do TDC também, do próprio TEA, é uma questão que pode ajudar muito. Eu acho que alguém comentou sobre a questão da educação física ou da atividade motora ajudar nas outras disciplinas. Só gostaria de fazer um comentário Sim. rapidinho, que o nosso tempo está quase acabando, mas enfim. Já, sério, não acredito. 7 minutinhos, pelo que eu Ah, estou já vendo que aqui. pena. Não, não vai não. Fica mais um pouco. Enfim, a educação física, principalmente ela dentro da escola, ele tem esse papel também. Mas, assim, a gente precisa deixar claro que a educação física está na escola não para ser um acessório dos conteúdos que as outras disciplinas precisam fazer com que os seus alunos aprendam. Não é isso. Ela está ali para ensinar a questão motora. Então, a aprendizagem do movimento ela é fundamental e ela é um conteúdo tão ou mais importante como a matemática, a língua portuguesa ou qualquer disciplina. Então, lógico, quando a gente está pensando em mecanismos específicos para aprender uma regra gramatical ou para aprender, por exemplo, a fazer um cálculo matemático, a gente também precisa processar informações a nível cortical, a nível de cérebro. O nosso cérebro processa essas informações. Então, hoje não mais a gente entende o nosso cérebro como questões separadas, cognitiva, motora, psicossocial. Então, isso é uma relação de fatores que estão ali conectados, relacionados. Então, uma vez que eu estou trabalhando o meu cérebro a processar as questões motoras, conexões com a parte cognitiva também estão sendo feitas, estão sendo realizadas. Então, sim, o movimento corporal,
a atividade física, ela ajuda também a gente processar esses outros conteúdos que não estão diretamente ligados ao movimento, tá? Só Jorge, tem queria outra fazer questão essa aqui do Abraão que eu complementação. acho bem interessante, que é sobre a questão da birra. Quando a criança, você está fazendo atividade, desenvolvendo atividade com ela, e acontece a birra, o que fazer? Continua a atividade, para a atividade? Isso é uma excelente questão. Acho que também você pode complementar com algumas coisas da sua vivência, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Então, assim, a gente precisa avaliar, mais uma vez voltando, assim como cada indivíduo tem sua característica, cada indivíduo também vai ter sua característica de manifestar a birra. Às vezes a birra é passageira, ou às vezes a birra vai ser durante todo o período de sessão, né? Então vai ter sessão que realmente você não vai conseguir fazer muita coisa com aquela criança. E assim você precisa pensar um pouco mais de estratégia de como lidar com isso. Se você perceber que realmente continuar a atividade é possível, isso é você no processo de intervenção que vai ter que estar dosando. Então, às vezes é necessário até se afastar um pouco, deixar o objeto do lado da criança, sei lá, você quer que a criança manipule uma bola. Então, deixa a bola do lado da criança e sai um pouquinho, ignora ela um pouquinho e vê se ela responde ao objeto, se ela tem interesse naquele objeto ou não. Isso é um exemplo, né? Vão ter graus de birra que isso não é suficiente. E aí, realmente, aquela sessão, entre aspas, vai ser perdida. Mas é possível, sim, a gente continuar uma sessão, mas também há a possibilidade de não. Isso vai ter que ser mensurado, avaliado por quem está fazendo a intervenção naquele momento. Eu acho que, Ingrid, você pode estar Observe. complementando também as suas experiências aí práticas, né? Sim, é uma coisa que eu tenho feito e que eu apoio muito é esse apoio multidisciplinar, multiprofissional, na Excelente. verdade, né? É o apoio colaborativo. Eu tento estar na sessão com a psicóloga ou outro profissional que atenda também o paciente, e a gente vai propondo atividades e ao mesmo tempo observando, né? A interação daquela criança na atividade, o quanto que ela está participando, o nível de aceitação, e sempre também pensando em outras estratégias, porque às vezes aquilo ali está sendo um sofrimento tão grande para a criança que talvez não seja interessante persistir, mas talvez modificar, né? Observar o que é que será que está causando? Será que não é o ambiente, o som, a iluminação? Às vezes a iluminação também interfere no nosso atendimento. Então, geralmente crianças com autismo, elas preferem ambientes mais escuros. Então, perceber tudo isso e perceber também as particularidades da criança. Às vezes a criança gosta de um ambiente com música, então vamos propor para ele um ambiente com música, ou então não, né? Uma criança que gosta mais de um ambiente mais tranquilo. Então, é uma questão mesmo de observar aquela criança naquele ambiente, certo? Mas Ingrid, só se falou complementando de forma também, perfeita sobre isso. é interessante a gente ver também se a criança ela já chega para você com a birra ou se a birra surge no processo da execução da atividade, né? Então, se ela acontece na execução da atividade, opa, realmente, como você falou, tem alguma coisa ali que não está favorecendo, né? Então, excelente colocação sobre isso mesmo. Agora, deixa eu ver, tem mais pergunta aqui, viu? Vamos É, lá. Acho que a gente tem 1 minuto. 1 minuto? Ai, meu Deus. As pessoas estão comentando aqui sobre o motor ser pré-requisito para aprendizagens mais complexas, que tem a ver um pouquinho com o que a Cris fala, que é a síndrome da deficiência postural, que seria mesmo essa questão da postura, dos ajustes posturais, basicamente, serem pré-requisitos para a aprendizagem. Eu falo um pouquinho disso na minha dissertação. Jorge, você falou demais. Você falou demais, você não deu tempo O de... Instagram bloqueou a gente. Brincadeira, brincadeira. É que o assunto estava tão bom, só faltou um café. É verdade, é verdade. Vamos para as considerações finais, tá? Eu vou te dar a fala para as considerações finais. A gente se despede
E lembrando que amanhã tem mais, então, gente, se puder, participa, que a gente vai poder esclarecer mais dúvidas. Tenho o prazer de ouvir o professor Jorge falar, que ele tem muito para ensinar para a gente, tá bom? Eu agradeço a oportunidade do grupo de vocês, da professora Juliana, de você, Ingrid, de todos, por estar dialogando um pouquinho sobre essa temática tão interessante e tão importante para tantos pais e profissionais entenderem melhor essas condições, né? Então, assim, como considerações finais por hoje, né, porque amanhã vão ter muito mais discussão, né? Então, a gente vai ter um tempinho maior para estar dialogando um pouco mais. Eu só queria finalizar assim, pensem sempre naquela questão que a gente discutiu, né, de identificar realmente as características individuais de cada pessoa, considerar isso na hora que você está propondo